obediência, tá? Então, essa obediência não é uma obediência, como se diz, de um sentido de obrigação de você fazer. Você se sentir obrigado a fazer, sabe? Você fazer com uma certa indisposição. É uma obediência que está relacionada ainda que seja uma obediência, mas está relacionada a uma vontade voluntária, algo que acende, nasce dentro do seu coração. Não é uma obediência cega, aquela obediência que você... Deus não quer que você obedeça simplesmente por obedecer. Não é isso que Deus quer. Né? Vai obedecer porque eu estou mandando, porque eu quero. Não é assim. Deus ele quer que você compreenda as Escrituras, compreenda os seus mandamentos, compreenda os benefícios, né? A importância, como ele é importante para a sua própria vida. E aí você vivenciar. No caso, esses mandamentos, não só, ou a palavra de Deus, não só porque é mandamentos, porque Deus está mandando, porque ele não é um Deus autoritário. Deus ele quer que você viva, mesmo porque se você for obedecer simplesmente porque está escrito, ou simplesmente porque está mandando, então essa não vai ser a verdadeira obediência que Deus quer de você. Não é a obediência que Deus quer. Né? Que Deus não quer isso, porque isso aí seria algo muito mecânico. Isso aí seria algo muito mecânico. Você obedecer porque está escrito. Né? Hoje nós estamos num período onde a realidade das relações ela mudaram muito. Então, quando você observa a relação entre pais e filho, a relação entre marido e mulher, a relação familiares, as bases dessa relação está dentro de uma compreensão. A compreensão tem toda uma conversa, tem todo um diálogo, é posto ali todos os pontos de vista, para que assim ambos cheguem a um acordo, né, que satisfaçam a todos. Ou seja, que todos tenham um conhecimento pleno, tenham uma compreensão e ajam de uma forma sensata. Ou seja, e ajam da melhor forma, uma opção que seja bom para todos. Então, hoje, por exemplo, pai de família não vai chegar um homem, como antigamente se fazia, né? Vai chegar em casa e vai dizer, olha, para a mulher você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou filho você tem que, sabe, você não vai para a festa à noite, ou você não, etc. Você vai ter que chegar em casa às 10 horas da noite. Tudo isso aí hoje é conversado e é explicado por quê, né? Tudo isso é conversado. Então, porque os pais simplesmente não querem, porque os pais não querem se colocar como um carrasco. Os pais querem que as decisões que ele toma para os seus filhos são decisões que são para o bem dos seus próprios filhos. Então o pai, ele quer isso. Antigamente os pais eles mandavam e não se pensava por que em explicar, simplesmente mandava e os filhos tinham que obedecer. Hoje a geração mudou, já tem uma nova percepção de que você tem que ensinar as pessoas, explicar, dizer um não, né, e explicar o porquê não daquilo. Se você não deixar uma pessoa para sair à noite, seu filho, etc. E tal. Então todas as decisões, as conversas são conversadas, não tem mais aquela questão daquele pai autoritário. Claro que aí, obviamente, eu estou falando de uma forma mais em geral. Existe sim, claro, os pais, os homens, e até muitas mulheres que são autoritárias, né? Mas essa geração, a maioria dessa geração mudou. Então, assim é semelhante a relação entre Deus e os seus filhos. A relação hoje nós temos, a humanidade hoje, não enxerga simplesmente Deus como um ser grande, poderoso e distante, né? Nós enxergamos hoje a humanidade, nós enxergamos Deus como um ser próximo, como um pai, como alguém, como um ser que é poderoso, que é misericordioso, que atende às nossas orações, que se preocupa conosco. A nossa visão de Deus para além de um Deus, é um pai, né? Deus é um pai. Então, como pai, nós entendemos que ele quer essa relação entre pai e filho. Ele quer essa relação conosco, essa relação muito íntima, e que nós venhamos, obviamente, compreender a sua palavra, que ele, a semelhança até de um pai de família, quando dá as leis para os seus filhos, ele dá essas leis para que os filhos, para o melhor, buscando o melhor para os seus próprios filhos. E hoje você percebe que o quanto é importante a lei de Deus, né? O quanto ela norteia de uma forma benéfica as nossas vidas. Se você olhar, constatar, né, a lei de Deus com essa sociedade, você vai ver que a sociedade está cada vez mais caminhando para a perversão, para a maldade, os crimes estão aumentando, a violência, os estupros, as separações, os divórcios, os conflitos, a violência doméstica, tudo isso aí são
contraria, no caso, a palavra e a vontade de Deus. Como nós sabemos, tudo isso se contraria, mas porque o homem ele está cada vez mais distante, cada vez mais desobediente a Deus. Então, a gente olhando essa sociedade, né, a forma como essa sociedade ela está sendo conduzida, o que está acontecendo dentro da sociedade, nós percebemos o quanto é importante a lei de Deus. Certamente, se a nossa sociedade ela vivesse de acordo, né, com as escrituras sagradas, nós tínhamos outra realidade. E aí nós estamos falando da sociedade, questão da sociedade secular, mas isso vem para nós também. Se nós como cristão hoje, se nós como cristão, nós vivêssemos de verdade as escrituras sagradas, a nossa realidade hoje do povo cristão seria outra. E eu tenho certeza que se nós vivêssemos de fato, verdadeiramente, o cristianismo, obedecesse realmente a Deus e a sua palavra, eu tenho certeza absoluta que a nossa igreja, a igreja evangélica em si, independente de denominações, as igrejas mesmo de verdade, elas já teriam o triplo, talvez, de pessoas que têm, né, e já teria ganhado todo esse país, ou América Latina, o mundo, se realmente os cristãos vivessem, obedecessem a palavra de Deus. Você vê que você obedecer a palavra de Deus, ela faz parte desse processo de evangelização. Isso aí é muito importante. Você vê muitas pessoas hoje que tem uma certa que tem algo negativo para falar sobre a igreja, ou não tem uma boa visão da igreja, uma boa imagem da igreja, muito disso é por causa dos cristãos. Cristãos que trazem escândalo, por quê? Por não vivenciar a palavra de Deus. Cristãos que são estúpidos, ignorantes, são insensíveis, porque não obedecem à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai falar, né, de um povo alegre, de um povo feliz, de um povo equilibrado, de um povo que se preocupa com o próximo, que se projeta em função do seu semelhante, que se projeta a igreja, umas pessoas que se projetam em prol da sociedade. Então, nós estamos vendo, na verdade, claro que tem a sua minoria, mas na sua maioria são pessoas que não estão obedecendo a voz de Deus, não estão obedecendo a palavra de Deus, porque se obedecer a palavra de Deus, nós seremos o povo mais centrado, mais humilde, mais equilibrado, mais amoroso, um povo dessa terra. Então isso aí é muito importante, a questão da obediência à palavra de Deus. Se obedecêssemos à palavra de Deus, nós não teríamos tantos adultérios, tantos conflitos familiares, tanto divórcio, tantos problemas de casais evangélicos lá na vara de família. Isso tudo acontece porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o que acontece? Nós cometemos, de certa forma, pecados, deslizes, e tudo isso acaba trazendo sofrimento para nós mesmos e também sofrimento para as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de vivência. Né? Você traz um exemplo, a pessoa que comete um adultério, aí acaba engravidando uma mulher lá fora, olha o problema que acontece fora do casamento, aí o casamento é destruído, a família uma esposa que estava lá com as suas filhas, acaba perdendo o marido, acabam se separando, as filhas já perdem aí a presença diária da paterna em casa, aí já vem problemas que vai gerar depressão, então uma série de problemas que levam a outros problemas, então isso aí, sabe, tem pessoas também com problemas, por exemplo, no trabalho, chegam atrasados no trabalho, porque é indisciplinado, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser os melhores empregados, devemos obedecer aos nossos patrões como se estivesse servindo aos nossos patrões como se estivesse servindo a Cristo. Olha o tamanho como a Bíblia, ela leva muito a sério essa questão do testemunho pessoal, né? Você está representando a Cristo onde você está. Então, isso aí é muito sério. Então, essa questão da obediência é uma questão que nós realmente, essa lição de hoje, né? Promessa e obediência, uma lição que deve ser muito bem abordada, tem que ser muito bem transmitida para que os alunos eles venham fazer uma análise e contrastar se realmente a sua vida com as escrituras. Isso aí é muito importante. Então, o texto áureo diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, está mostrando várias situações aqui, várias coisas que nós poderíamos falar. E uma das principais, eu acredito que é o amor. Jesus está falando que Jesus ele diz que ama os seus discípulos e ele vai dizer
que se os seus discípulos amarem a Ele, obedecerão a sua palavra. Primeiro nós podemos destacar que a obediência aos mandamentos, pelo que nós vemos aqui, está entrelaçada ao amor, é intrínseca ao amor. Deus está falando que seria as pessoas, nós obedeceríamos, né, os cristãos, os discípulos, obedeceriam a Cristo, não por causa da imposição, não por causa de medo de ir para o inferno, não por causa de obedecer, por causa do medo das consequências do pecado. Não, não, não. Se me amardes por causa do amor a Jesus. Então, ele está falando assim, se, há uma possibilidade, se, é uma partícula, né, que é condicional. Se me amardes, se você ama Jesus, você vai obedecer. Se eu amo a Jesus, não vai haver impedimento, não vai haver empecilho, não vai haver tentações, não vai haver chantagem, não vai haver também, como se diz, propostas, né, que serão me dadas, que me fará desobedecer a Cristo. Não haverá, tá? Não haverá proposta, não haverá amizade, não haverá nada, porque Jesus está acima de tudo, está acima das amizades. E eu perco a amizade, mas não perco Jesus. Sabe, eu posso perder, sabe, Jesus é o centro da minha vida. Então, a obediência aqui no caso, ela está atrelada, intrínseca ao amor. Então, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui, ó, tem que estar na nossa cabeça. Olha, a obediência não é pela força do mandamento, porque Deus, ele quer que nós façamos, não. Está atrelada ao amor. O amor está atrelado à obediência. Se você ama, Jesus Cristo colocou isso assim como se fosse um processo natural, né? Se eu amo, eu obedeço. Se eu não amo, eu não obedeço. Então, quer medir o amor? Será que é possível medir o amor de uma pessoa por Cristo? Será que é possível? Se for possível, se existe um método, se existe uma forma de nós medir o amor de uma pessoa por Cristo, então eu acredito que é a obediência aos seus mandamentos, que ocorre, não, como eu já falei, não pela força, né, do medo, da opressão, não, mas de uma forma muito voluntária, porque é algo que muito natural, que ocorre por causa desse sentimento. Eu amo a Cristo, eu amo os seus mandamentos. Então, essa questão de se amar, guardareis os meus mandamentos, aí outra parte, né? Outra expressão, guardareis os meus mandamentos. Guardar onde? É só no raciocínio? É só no intelecto? Claro que nós temos que raciocinar, devemos pensar sobre os mandamentos, obviamente. E aí você pensa também, não só de uma forma racional, mas também sentimental. Você pensa, né, nos benefícios desse mandamento. Você tem que pensar, por que eu devo seguir esse mandamento? Por que esse mandamento está escrito? Por que Jesus Cristo nos deu esse mandamento? Você tem que pensar como professor, obviamente, para você vivenciar. Você tem que meditar, você tem que entender. Isso aí, quando você medita sobre os mandamentos, quando você pensa sobre cada mandamento, quando você pensa nesse mandamento e você consegue chegar à compreensão desse mandamento, o que você faz? Você assimila, ou seja, ele começa a fazer parte de si. Você assimilou, ele começa a fazer parte de você. E aí você vai viver esses mandamentos de uma forma muito simples. E você, sabe, não vai ter forças, não vai ter tentações, não vai ter nada que vai fazer você transgredir, fazer algo que venha a contrariar esse mandamento. Por quê? Porque é algo que faz parte de si, faz parte da sua natureza. Agora, quando você está lá por causa da religiosidade, por causa de título, por causa da posição, não, eu estou nessa posição aqui de título, eu sou pastor de uma igreja, eu sou um presbítero, eu tenho uma posição assim, se eu fizer algo assim assado, vai trazer escândalo para a igreja, você não vai estar, você não assimilou, você não vai estar vivendo os mandamentos de Deus, você está sendo um cristão de uma forma superficial. Então Deus quer que você realmente assimile, que você viva de uma forma bastante natural e pelo amor. Aí você vai ter duas questões importantes aí, na questão desses mandamentos, né? Da obediência. É você ter, como nós lemos aqui, esse elo sentimental com Jesus. Através desse elo sentimental, desse amor, você vivencia a palavra de Deus de uma forma muito natural. De outra forma, a forma racional. Né? Você compreende a importância desse amor, melhor, a importância desses mandamentos, das leis do Senhor. Tem importância para a minha vida, a importância para a vida das pessoas, do meu ciclo de vivência, da minha família, no mundo secular, o impacto de nós vivenciarmos como todo, nós como cristãos como todo, vivenciar a palavra de Deus. Então, você começa a analisar os benefícios, a importância dessas leis,
você vivencia de uma forma muito natural, ok? Então isso aí é muito importante, você ter esse conhecimento, tá? O amor, a obediência pelo sentimento e também a obediência pela compreensão, ok? Compreensão e assimilação para que você venha assimilar de fato as Escrituras. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas de nossas vidas. Você vê que a verdade prática diz que a obediência a Cristo, né, demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas de nossas vidas. Ou seja, as bênçãos espirituais, elas vão influenciar todas as áreas da nossa vida. Quando você obedece a Cristo, ou seja, você terá as bênçãos. Aqui não está falando sobre bênçãos materiais, mas está falando sobre as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas influenciam diversas áreas das nossas vidas, tá ok? Então é muito importante que nós venhamos realmente meditar nessas bênçãos do Senhor Jesus, porque as bênçãos espirituais, por exemplo, a salvação é uma bênção espiritual. Quando estamos falando das nossas bênçãos, uma das principais bênçãos, a maior bênção de todas, tem várias bênçãos espirituais que nós podemos citar, certo? Por exemplo, a bênção espiritual, você é uma pessoa salva em Cristo. Uma bênção espiritual, você faz parte do corpo de Cristo, ok? Bênçãos espirituais também, você recebe o que é bênção? São os dons espirituais. Você recebe os dons espirituais. Então, você tem diversas bênçãos espirituais que vai acabar, de certa forma, tendo como é que se diz? Uma influência muito grande na sua vida. A introdução vai dizer que a Bíblia, no caso, apresenta uma relação entre promessa e obediência. A Bíblia, obviamente, você vai ver desde, como diz aqui até na introdução, desde o Antigo Testamento, ela relaciona, no caso, a bênção de Deus à obediência. Não existe, tipo, sabe, bênção, ser abençoado, sem estar relacionado aí, no caso, à obediência. Um dos exemplos aqui aí vai citar que, no caso, desde a antiga aliança, né, o antigo pacto, sempre foi assim, e é uma coisa também que faz parte, algo que faz parte também dessa nova aliança, tanto a antiga como na nova aliança. As bênçãos de Deus, ela está condicionada à obediência, ou seja, na antiga aliança, com o povo de Israel, as bênçãos de Deus, elas estavam condicionadas, no caso, à obediência. Também no Novo Testamento não é diferente, ok? Você observa lá, no caso, por exemplo, de Abraão, Deus fez promessa a Abraão, mas as promessas de Abraão, que Deus fez para Abraão, estavam condicionadas à obediência dele ao Senhor, né? Então Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão, a bênção de Deus, ele não podia chegar para Deus e falar assim: mas, oh Deus, o Senhor pode me abençoar aqui na terra mesmo? Poxa, aqui qual o problema? Eu fico por aqui mesmo, o Senhor me abençoa por aqui. O Senhor, eu preciso ir para outra terra. Então ele não ficou questionando a Deus, ele obedeceu a Deus, ok? Então, no Novo Testamento, também não é diferente. Você vê que a obediência, ela está condicionada, ou melhor, a bênção, ela está condicionada aí à obediência. Vamos lá, tópico 1, a obediência no Antigo Testamento. Então você vai ver que aí nós vamos tratar nesse tópico aqui, no caso a obediência no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Como já falamos aqui, desde o Antigo Pacto, da Antiga Aliança, que a obediência ela estava condicionada à bênção. Aí você vai ver, no caso aqui, esse concerto que Deus fez com o povo de Israel. Aí o autor vai citar Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, e também Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo, capítulo 19, os irmãos lembram que esse capítulo, ele precede aí, no caso, os 10 mandamentos que estão no capítulo 20. O capítulo 20, ele já é o concerto, ele já é o pacto. Então aqui, nesse caso aqui, no capítulo 19, o Senhor chama, no capítulo 19, versículo 5 e diante, Deus chama o povo de Israel, convoca o povo de Israel, convoca a nação israelita e faz um pacto com eles. E eles aceitam esse pacto. Deus chama esse povo para ser a sua nação sacerdotal, povo santo. Então eles aceitam esse pacto. Depois que eles aceitam esse pacto, essa aliança, aí Deus ele dá,
entra no capítulo 20 de Êxodo, e aí o Senhor vai e dá os 10 mandamentos, e daí por diante estabelece as demais leis. Mas aqui, nesse caso aqui, você vê que Deus estabelece o pacto, e Deus fala com o povo, que diante desse pacto, se o povo obedecer à lei, obedecer a essa aliança, eles serão um povo sacerdotal, ok? Nação santa. Então, o que acontece? Para ele ser um povo sacerdotal, eles estavam condicionados à obediência à lei de Deus. Não tem como, gente. Nós sermos um povo hoje, como uma nação cristã, um povo santo, separado, se sermos representar o sacerdócio, no caso de Cristo no mundo, se nós não obedecemos os seus mandamentos. Se nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. Então, a obediência, ou seja, para você ser um povo santo, para você ser usado por Deus, para você fazer a obra do Senhor, para você ser um representante de Cristo aqui na Terra, assim como o povo no Antigo Testamento estava condicionado à obediência, nós também de uma forma semelhante. Então nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Se fosse assim, vai ser fácil, né? Vou servir a Deus, não tem pacto, não tem aliança, eu simplesmente acredito em Deus e vou servir a Deus, ok? Aí assim vai ser muito fácil. Assim seria muito fácil. Então, Deus, ele estabeleceu o seu povo e deu as suas leis para que o povo viesse a seguir essa lei, ok? Então, vai falar que o subtópico 2, ele vai falar sobre o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. E aí, no caso, em Êxodo capítulo 19. E a maioria dos peregrinos haviam perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Você vê que Deus fez o concerto com eles no capítulo 19 de Êxodo, ali no deserto. Isso aí foi logo depois que tirou eles lá do Egito. E agora o povo, esse concerto de Horebe foi justamente esse concerto, no caso, nas campinas de Moabe, foi quando eles estavam para entrar na terra prometida. Ok? Foi quando eles estavam para entrar na terra prometida. E Deus, ele chama agora para fazer um novo concerto. Um novo concerto com quem? Um novo concerto com essa nova geração que ia entrar na terra prometida. Ou seja, esse concerto que Deus fez no Êxodo, no capítulo 19, era com um povo, com a geração que havia saído da terra do Egito, né? Estavam peregrinando no deserto. Só que eles falharam. Eles falharam, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui. Eles falharam e eles não entraram na terra do Egito, porque Deus fez um acordo com eles, né? E eles falharam nessa aliança. Eles falharam. Então, Deus, como é que eles falharam? Deus, ele mandou, né? Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra de Canaã, e os 12 espias vieram, disseram que a terra era muito boa, etc e tal. Só que 10 desses 12, eles disseram que não havia condição do povo de Israel entrarem na terra de Canaã e vencerem os cananeus. Só Caleb e Josué foi que disseram: não, nosso Deus, nós por nós mesmos não conseguimos, mas o nosso Deus pode, vamos na força do nosso Deus, e etc e tal. E aí o que aconteceu? O povo todo preferiu ouvir os 10, que tinham uma palavra negativa, do que ouvir Caleb e ouvir aí, no caso, Josué. E aí o que aconteceu? Toda aquela nação, ela acabou perecendo ali no deserto. No caso, de 20 anos para cima. Ou melhor, só de 20 anos para baixo foi que entraram na terra de Canaã. E Josué e Caleb. Nem Moisés mesmo não entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque essas pessoas, elas acabaram invalidando o pacto pelas suas ações e pelas suas atitudes. E aí Deus faz, né, um novo pacto, uma nova aliança aí com o povo de Israel, para que eles entrarem lá, uma nova aliança com essa nova geração, né? Deus aí ficou mais 40 anos, ficou 40 anos ali no deserto, até que toda aquela geração daquele pacto veio a falecer, né? Veio morrer. São os jovens que não, né? De 20 anos para baixo. Então, aquela geração a geração que entrou foi outra geração, ok? A geração daquele pacto de adultos, pelo menos, idosos, velhos, toda essa geração, ela aí acabou
perecendo. O subtópico 3 vai tratar das promessas provenientes da obediência. Então, lembra-se que nós estamos tratando aqui, no caso, da obediência no Antigo Pacto. Como que Deus ele tratou essa questão da obediência no Antigo Pacto? Sempre Deus condicionando aqui, no Antigo Pacto, as bênçãos condicionadas aí, no caso, à obediência. Aqui no subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. Então, aqui estamos aqui ainda nas Campinas de Moabe, próximo a entrar aí na terra de Canaã. E aí onde Deus, quando você vê isso aqui, no caso Deuteronômio, ali no caso no monte Gerizim, e no monte Ebal, ok? Então no monte Gerizim, que está lá em capítulo 28, e também no Ebal, no capítulo 29, nós estamos falando aqui de bênção e de maldição. As bênçãos de Deus estavam condicionadas à obediência, enquanto as maldições estavam condicionadas aí à desobediência, ou seja, se você obedecesse, você seria abençoado, ok? Mas se você não obedecesse à voz do Senhor, às Escrituras, à lei de Deus, o que ele deixou escrito para Moisés, para o seu povo, realmente esse povo, a nação aí ia sofrer aí as consequências. Então, Deus ele promete bênçãos maravilhosas, não tem por que desobedecer a Deus. Se você for olhar lá, Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que maravilha. Não tem por que você desobedecer a Deus. Se você reconhecer, primeiro aspecto importante da obediência a Deus é você reconhecer uma autoridade espiritual e autoridade divina. Você reconhece, por exemplo, dentro da tua igreja, o seu pastor é uma autoridade espiritual da parte de Deus. Então você reconhece que Deus é uma autoridade espiritual que está acima de todas as pessoas, de tudo. Então, e que as suas leis, os seus mandamentos, os seus ensinos, você reconhece, está atrelado ao reconhecimento também. Você reconhece que eles são bons para a sua vida, que é bom para você, que é bom para a sua família. Os mandamentos de Deus ele não vai te prejudicar, não vai te fazer mal. Se Deus ele estabeleceu mandamentos, ensinos é para o seu próprio bem. E é interessante que além dos mandamentos, se você for olhar as escrituras, os mandamentos, não é de prejudicar os outros, não é para de prejudicar a si mesmo. Então não tem por que não vivenciar. Como eu já falei, os mandamentos, ele só faz bem para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família. Então por que não vivenciar? Então por que não vivenciar? E é interessante isso, que os mandamentos, eles fazem bem para a nossa própria vida, para o nosso próprio ser, para a nossa família, etc e tal, para a nossa saúde, para tudo. Os mandamentos fazem bem, mas além de você vivenciar, a proposta de Deus é muito boa aqui no Monte Ebal, né? No Monte Gerizim. É uma proposta muito boa, porque você vai viver os mandamentos que fazem bem para você mesmo, é bom para a sua própria alma, e ele vai dizer que se você viver esses mandamentos ele vai te abençoar ainda. Você vai ter uma bênção, sei lá, milhões de vezes mais, triplicada. Porque você viver os mandamentos de Deus é bênção para a sua própria vida. Se você viver a vontade de Deus, é bênção para a sua própria vida. Se você não beber, se você não fumar, se você não trair, se você não causar mal ao seu próximo, tudo que você fizer, você está fazendo bem para você mesmo. Isso já é uma maravilha. Agora, Deus ainda diz que se você viver isso, que Ele fez para o seu bem, Ele ainda vai te abençoar. Então, a gente tem que ter essa visão. Essa visão é de suma importância, tá? É importante você ter essa visão, porque isso aí realmente vai fazer a diferença aí entre nós obedecer com amor, com vontade, reconhecendo todos esses benefícios. Isso vai fazer uma grande diferença, porque você aí vai passar, no caso, iremos passar a viver de verdade o que está escrito. Então vamos aqui para o tópico 2. Esse tópico 2 diz a obediência no Novo Testamento. Nesse tópico aqui vai demonstrar que desde o Antigo Testamento, Deus já apontava, já falava de um novo conceito que viria, um conceito perfeito, que no caso, como aponta no caso Hebreus, a carta aos Hebreus no capítulo 8, vai apontar para o ministério perfeito em Jesus Cristo, onde a obediência ela seria pela fé, seria manifestada pela fé e não simplesmente pelo sacrifício de animais. Você vê que antigamente, no Antigo Testamento isso acontecia, né? Como é que a fé era aprovada? Como é que se vivia essa obediência, melhor, como é que essa obediência era aprovada? Essa obediência estava muito, né, atrelada ao sacrifício de animais. E aqui vai dizer o seguinte, você pecava no caso, e você ia lá, cometia um pecado, etc. Você oferecia um cordeiro, oferecia uma pomba, oferecia um animal em sacrifício. Isso aí, de certa forma, denotava um certo ato de fé, de arrependimento. Agora, a questão da obediência em si, no Novo Testamento, ela estava
está atrelada justamente à fé. A fé no sacrifício perfeito, que é o sacrifício que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Diz o texto também que o profeta Jeremias, ele profetizou que chegaria um tempo em que Deus instituiria um novo pacto, em que a sua lei ela seria estabelecida na própria pessoa, no interior, no coração. Ou seja, aquilo que nós já estamos falando, que o que Deus quer, que na verdade o que Deus sempre quis, não é só na questão do Novo Testamento, a gente está falando aqui da obediência no Novo Testamento, isso já foi profetizado desde o Antigo Testamento, que haveria um tempo em que Deus iria estabelecer a sua lei, né, dentro do coração do homem. Mas, claro, que Deus ele gostaria que isso tivesse acontecido desde o Antigo Pacto, desde a Antiga Aliança, desde lá, né, de trás. Mas o homem ele não conseguiu chegar a essa plenitude de conhecimento, essa compreensão. Claro que existem algumas as suas exceções, né? No caso Davi, Jó, são exceções de pessoas que realmente obedecia a Deus, servia a Deus pelo por amor a Deus e servia a Deus servir a Deus por amor a Ele e também pela sua consciência da importância da lei para as suas próprias vidas. Então eles viviam a lei de Deus de uma forma muito natural, tanto pelo amor que eles tinham por Deus, como também pela consciência da importância da lei, como a lei era vital, como a lei era importante, como a lei era justa, isso aqui é muito importante, como a lei era justa e trazia benefícios para a pessoa em si e para todo o corpo, né? Para todas aquelas pessoas ali daquela sociedade. Então isso aí é muito importante. Aqui no subtópico 2 diz Jesus Cristo, o mediador. Então Jesus Cristo ele foi, obviamente, se vê no Antigo Pacto, quem foi o mediador? O mediador foi Moisés, ele foi o mediador, né? Como está lá em Hebreus, no capítulo 8, onde no Antigo Pacto, o mediador da Antiga Aliança foi justamente Moisés, não é isso? O mediador agora nessa nova aliança, no Antigo Pacto, Moisés foi o mediador da aliança entre o povo de Deus, ou o povo hebreu, e o próprio Deus, né? Moisés. Nessa nova aliança, o mediador é justamente o Senhor Jesus Cristo. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa da graça e do amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro mediador. Tá? Nós temos, assim, um grande amor por Jesus. Nós reconhecemos, obviamente, a importância do Senhor Jesus para a nossa vida, para a nossa salvação. Se não fosse Jesus, né? Se não fosse Jesus a oferecer esse sacrifício, ser o mediador dessa aliança entre nós, entre a humanidade e o próprio Deus. Ele estabelece essa aliança, ele estabelece esse pacto. Então vamos lá para o subtópico 3, obediência no novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, entre aspas, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Isso aqui nós também já explicamos, obviamente, que logo ali na introdução, que o amor, que o mandamento, é a vontade de Deus, Jesus Cristo ensinando aqui, que essa questão da obediência está relacionada ao amor. Se você amar Jesus, a pessoa que ama Jesus, o cristão que ama Jesus verdadeiramente, ele não vai conseguir realizar algo contrário à sua vontade. Você vai obedecer os mandamentos de uma forma muito natural, por causa desse amor. Okay? Então isso aqui é muito importante. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Ou seja, não é somente por palavra, você falar que ama a Deus. Muitas pessoas que amam a Deus, dizem que amam a Deus, estão aí a todo momento, né, contrariando a palavra de Deus. Quem ama a Deus de verdade não vai viver contrariando a sua palavra. Ou seja, você vai medir, como já falei, o amor de uma pessoa por Deus de acordo com o modo como ele vive, né? Se ele obedece ou não a Deus. Se ele ama a Deus, naturalmente,
Ele é uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa que vivencia a sua palavra. Tópico 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1, bênçãos espirituais. Aqui no caso, nesse subtópico, ele vai demonstrar que o papel agora do Espírito Santo. Nós falamos agora sempre em Deus, falamos em Jesus, e agora nós vamos ver aqui, o autor vem nos apresentar o Espírito Santo, demonstrando que ele é que rege as nossas vidas, ele, no novo concerto em Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos espirituais. Então, para você ter bênçãos espirituais, para você ser espiritualmente abençoado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ser uma pessoa obediente. Subtópico 2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Aquela paz de que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos: deixo-vos a vossa paz, a paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência neste mundo. Tópico 3, subtópico 3, a alegria no Espírito. A alegria proveniente de uma bênção em Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme nos ensina as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria.